Escute bem essas palavras que o Senhor hoje traz para o teu coração. Quando o Senhor pediu para Jeremias descer à casa do oleiro, era para que ele observasse a obra que estava sendo feita naquele lugar. Só que quando ele começa a observar a construção do vaso, a Bíblia fala que o vaso se quebra na mão do oleiro. Ele não esperava que aquilo acontecesse, porque no meio do processo da construção, coisas acontecem que muitas vezes nós não estamos esperando. Você precisa compreender que você é um vaso que está sendo trabalhado nas mãos do oleiro, mas não é somente pelas mãos, é todo o investimento aplicado para que a sua vida venha ficar conforme bem parecer o oleiro. Quando o oleiro ele trabalha com vaso, ele faz um investimento de tempo, ele faz um investimento com os seus pés, ele se inclina, ele observa, ele usa as ferramentas necessárias para que o vaso fique conforme bem lhe parecer. Porque quando ele pegou o barro e levou para ser trabalhado, ele já sabia que peça ele iria fazer. O oleiro de ofício, ele não trabalha somente com vaso, ele trabalha com vários tipos de cerâmica. Ele trabalha com tampa, ele faz estátuas, ele faz utensílios. Só que quando este oleiro, chamado Jesus, ele pegou esse barro, que é a sua vida, e levou e trouxe, na verdade, para ser trabalhado, ele já sabia o que ele iria fazer. No coração do oleiro já estava projetado que esse barro seria um vaso, porque ele não queria somente que fosse uma peça de decoração. Ele queria que fosse uma peça para a sua utilização. E esse vaso, muitas vezes vai passar por processos que ele não está esperando, porque não foi o oleiro que quebrou, porque o oleiro não projetou quebrar o vaso, mas foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Então você precisa compreender que processos acontecem, coisas acontecem no meio do processo da construção. Existia aqui um estágio inicial que foi o processo da construção do vaso. Processo que talvez hoje você esteja passando. Talvez você esteja passando pelo processo da quebra, aonde algo aconteceu que você se quebrou e você está achando que você vai ser descartado, que você, na verdade, vai ser destruído, mas eu quero te dizer através desta palavra que esse é um processo onde o Senhor irá te refazer, o Senhor irá te reconstruir, porque mesmo na quebra, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, o Senhor tem algo para nos ensinar. O Senhor estava ali mostrando para Jeremias que o povo de Israel estava passando por este processo de quebra, processo aonde eles fizeram algo que se quebrou na mão do Senhor. E talvez eles estavam ali achando que eles seriam destruídos, que o Senhor não iria mais, aproveitar o seu vaso, que o Senhor não iria mais precisar, ou não rejeitaria, na verdade, usar o seu vaso para glorificar o seu nome. Só que o Senhor mostra para Jeremias que o vaso não foi descartado, que o vaso agora ia passar pelo processo da reconstrução, porque não foi uma restauração. Não foi algo que o Senhor deu só um jeito, que o Senhor mudou algumas coisas, não. Foi uma reconstrução, o Senhor precisou fazer novamente. O Senhor precisou pegar do começo e voltar a fazer. O oleiro precisou pegar do começo e voltar a fazer. Então esse processo é difícil porque diante do vaso ou diante de quem está observando parece, que a obra vai ficar inacabada. Parece que a obra nunca vai terminar, porque ela vai ter que passar novamente por alguns processos ou pelo mesmo processo, é claro, de forma diferenciada, porque o vaso agora é outro, para que a obra fique conforme bem parecer o oleiro. Então, não questione, não queira compreender a forma de Deus trabalhar,
porque Jeremias queria compreender a forma de Deus trabalhar com aquele povo de dura cerviz. Só que o Senhor precisou fazer com que ele descesse lá na casa do oleiro para que ele viesse compreender como o oleiro trabalha. E o Senhor quer que você venha compreender como ele está trabalhando na sua vida. Talvez você projetou que o oleiro ia te construir, e que você não ia se quebrar de forma alguma. Você não esperou a quebra, porque até o oleiro ele não quer que a obra seja quebrada. Só que acontece. E aí o Senhor está dizendo, mesmo assim, eu faço novamente, quantas vezes for necessário, para que o vaso fique conforme bem parecer os meus olhos, porque eu não vou descartar, eu não vou destruir, eu projetei fazer o vaso e eu vou fazer o vaso. Eu não vou mudar o meu projeto, eu não vou fazer uma tampa, eu não vou desistir e vou fazer um utensílio, de decoração, uma estátua, um objeto de enfeite. Eu quero fazer o vaso e o vaso eu vou fazer. E quando eu for fazer o vaso, e quando eu estiver fazendo o vaso, porque não é quando ele for fazer, quando ele estiver fazendo o vaso, ele sabe, que vai chegar o momento determinado que o vaso vai ficar acabado, que o vaso vai ficar pronto, que o vaso vai ficar conforme bem parecer os olhos dele, não somente, para satisfação do oleiro, mas para que ele venha utilizar, não somente para ele dizer, eu sou oleiro, eu tenho condições de fazer novamente, porque ele tem, mas porque ele quer que você compreenda que ele não te fez para ser descartado, que ele não te fez para ser destruído, que ele não te fez para enfeite, que ele não te fez como objeto de decoração. Ele te fez, ele te reconstrói para ser utilizado para a honra e glória do nome do Senhor. E é essa palavra que eu deixo hoje para a tua meditação. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.